Uma palavra, um texto um pouquinho extenso, irmãos, mas que é de grande valia para nós. Lucas 12, 13. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? Disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou o que haveis de beber. Não entregueis as inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe o que necessitai delas. Buscai antes de tudo o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos a seu reino. Vendei os bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega um ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Até aqui, irmãos, podem sentar. Uma palavra, irmãos, que também se encontra lá em Mateus 6, 25. Aqui Jesus fala, irmãos, de várias coisas, vários pontos que Jesus, ele fala sobre buscar a Deus acima de tudo, ele fala sobre ansiedade e fala sobre descansar e confiar em Deus. A gente sabe, irmãos, que o mundo que vivemos, a ansiedade é uma das, especialmente no meio evangélico, no meio cristão, a ansiedade é, quem sabe, a pior situação que os cristãos enfrentam. Por quê? Porque a ansiedade, irmãos, até escrevi aqui, o maior motivo de um cristão estar ansioso é pela dificuldade de confiar plenamente na provisão e no controle de Deus sobre as circunstâncias da vida, o que leva a um sentimento de incerteza, preocupação excessiva com o futuro. É bem isso, irmãos, que acontece. A gente acompanha as notícias, a gente
acaba se afetando por aquilo. E muitas vezes a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para as circunstâncias, para as dificuldades. E Deus, Ele, por várias vezes, Ele fala para a gente confiar nele, para a gente descansar nele, para a gente não estar ansioso. Esse foi um ano que, para mim, particularmente, foi um ano de muito ensinamento nessa área de ansiedade, de confiar em Deus, na provisão do Senhor. E Deus, eu sei que todos aqui que estão, tenho certeza que já ouviram essa palavra mais de uma vez, porque é uma palavra que é rotineira. Mas por que será que Deus fala tanto que a gente não deve estar ansioso? É porque a gente está ansioso. Senão Deus não repetiria tantas vezes essas palavras. Mas na prática é um pouco difícil de não ser ansioso. Na prática é difícil da gente não estar ansioso por causa de vários motivos, irmãos. Às vezes, eu sempre cito aqui um exemplo. Eu doava sangue e a primeira vez que eu doei sangue eles falaram, se vier uma cartinha para ti, é porque deu alguma alteração no teu sangue. Eu já tinha doado várias vezes e não tinha nunca vindo cartinha. E daí certa vez, era no final de ano, recebi uma carta, removida. E aquela carta me trouxe uma ansiedade, uma preocupação tão grande. E eu fiquei com medo de abrir aquela carta. Fiquei ansioso, fiquei nervoso, preocupado. Já pensei, deu algum problema no meu sangue, alguma doença. E aí fiquei relutando por algum tempo a abrir. E quando abri a carta, era simplesmente um agradecimento, um desejo de boas festas, de Natal, Ano Novo. O que eu quero dizer com isso? É que foi uma preocupação que não precisava eu ter tido. Foi uma ansiedade, uma preocupação desnecessária. Como tem aquele ditado que diz, não precisa ser peru para morrer na véspera. E é verdade, irmãos. Às vezes nos preocupamos com coisas que não tem necessidade. Então, irmãos, Deus também nessa palavra Ele nos vai ensinar a respeito de colocar Ele em primeiro lugar. Colocar Ele em primeiro lugar não significa estar sempre no culto, não significa só vir na igreja, não, irmãos. Nem todo mundo que está todos os dias na igreja coloca Deus em primeiro lugar. Mas colocar Deus em primeiro lugar é literalmente Ele ser a prioridade. Ele ser a prioridade na nossa vida antes da nossa esposa, dos nossos filhos. Ele ser a prioridade nos nossos negócios. Ele ser a prioridade no nosso trabalho. Ele ser a prioridade quando precisarmos falar a verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba mentindo para enganar alguma coisa ou maquiar alguma coisa. Deus não se agrada disso. Então, para Deus ser em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que colocar todo o resto em segundo, terceiro lugar. Priorizar Ele é amar Ele acima de tudo, irmãos, como a própria palavra dele diz. É nos posicionar, é querer nos transformar dia após dia, é não nos conformar com o mundo, é não nos conformar com o pecado que praticamos muitas vezes, é estar inquieto com o pecado, é estar inquieto com aquilo que entristece Deus, é lutar contra as coisas que entristecem Deus. Deus fala desse homem que acumulava tesouro, e aqui, irmãos, há um ponto: Deus não é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza nem contra o dinheiro, porque foi Ele que, se você vai parar para pensar, Abraão era rico, Moisés era rico, todos os patriarcas eram ricos e Deus abençoava, tinha prazer em abençoar esses homens. Mas por que Deus fala então essa palavra? É porque todos eles eram ricos, mas eles priorizavam Deus. Eles priorizavam Deus como? Servindo a Deus. Servindo a Deus com integridade, com retidão, com lealdade. Eram homens falhos como nós, tinham seus erros, mas que amavam a Deus acima de tudo, irmãos. Então Deus, e quando a gente ama a Deus acima de tudo, irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar.
E o dinheiro, quando a gente ama a Deus, ele não vai nos atrapalhar de servir a Deus. Ele não vai ser uma pedra de tropeço. Mas, muitas vezes, irmãos, isso acontece, tem muitos que não sabem ter dinheiro. E por isso que Deus fala isso. Como essa parábola que ele citou, aquele homem estava só pensando nos seus bens. Então, irmãos, lembre-se disso. Não é errado, não é pecado ser rico e nem ser próspero. O pecado é o dinheiro ser antes de Deus. Lembre-se disso. Eu não vou me ater muito nesse assunto, mas é porque faz parte do contexto da palavra. E Deus vai dizer que Jesus diz que a gente deve priorizar o reino, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Mas o que é o reino? O reino de Deus, lá em Romanos 14:17, vai dizer que, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Como eu disse, justiça mesmo. Se a gente prioriza Deus, a gente é uma pessoa justa. A gente não compartilha com erro. A gente não dá prioridade para um em detrimento ao outro. A gente é honesto em todas as áreas. No nosso trabalho, em casa, na igreja, aonde estivermos no trânsito, a gente é justo, a gente é honesto, a gente luta para ser fiel. A gente tem a paz, que ele vai citar aqui, a paz que muitas vezes a ansiedade nos impede de ter. A ansiedade, irmãos, é um mal tão grande no meio da sociedade, irmãos, que tem trazido doenças muitas vezes. Se você pesquisar, você vai ver que grande parte de úlceras, grande parte de enfermidades é câncer, é por causa de ansiedade, por causa de estresse, preocupação. E a ansiedade, irmãos, ela traz consigo tanta coisa ruim. Ela traz o medo, ela traz as preocupações, ela traz o nervosismo, ela traz tanta coisa ruim, a ansiedade junto com ela. E é uma coisa que a gente precisa lutarmos. Quando a gente está ansioso demais, a gente para de confiar em Deus, a gente para de depender dele. Deus não quer dizer com isso que a gente precisa ser largado, não. Você vai perceber que a ansiedade fala de algo futuro. Ou seja, futuro ninguém pode prever e ninguém pode controlar. Mas o passado também a gente não pode controlar. O que passou, passou. A gente não pode voltar atrás. E nem podemos se antecipar para prever o futuro. Mas o que a gente pode fazer é viver o presente. Viver o presente da melhor maneira possível, honrando a Deus. Lutando para fazer a nossa parte. Aleluia. A gente precisa fazer a nossa parte. Aleluia. E quando a gente faz a nossa parte, que é buscar a Deus em primeiro lugar, se esforçar. Às vezes você está passando por uma prova e você faz tudo o que deveria ter feito. Você ora, você faz a sua parte, se possível, física, você faz a sua parte orando, jejuando, buscando a Deus, clamando. Mas tem um momento que não depende mais de ti, que depende literalmente de uma provisão de Deus. Aí o que você faz? Descansa em Deus. Você está em paz e sabe que você fez o tudo possível. E você descansa em Deus. Você vai dizer para Deus: Deus, até aqui eu consegui e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Porém, daqui para frente é só o Senhor que pode fazer. Eu vou descansar no Senhor e confiar. E Deus se agrada disso. Quando Deus chamou, disse para Abraão, sai daquela terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Se fosse nos dias de hoje, já questionaríamos a Deus: mas para onde? Para onde vai me levar? Se não me falar, não vai. Como é que eu vou sair assim, perdido?
Abraão simplesmente foi, obedeceu. O mesmo quando Deus pediu ao seu filho, da mesma maneira ele obedeceu sem questionar. É um misto de confiança, de fé em Deus, de obediência e de saber que Deus era um Deus provedor. O próprio Abraão disse que Deus proveria o cordeiro. E muitas vezes Deus ele nos testa, irmãos. Ele nos testa nos momentos difíceis da nossa vida para saber se a gente vai confiar nele ou se a gente vai andar ansioso. Ele mesmo diz na palavra deles que nada adiantaria, que ninguém pode acrescentar um pouco, ninguém pode acrescentar um minuto na sua vida, ninguém pode acrescentar algo, porque tudo está no controle dele. Tudo acontece se ele quiser e nada acontece se ele não quiser. Então, irmãos, para daqui para frente que a gente possa lutar contra a ansiedade, irmãos, com esse mal que é tão terrível, irmãos, algo que você vai perceber que no tempo antigo não tinha, ou não era tão falado em ansiedade do que no Novo Testamento, daqui para frente, porque também, irmãos, eu vejo que as notícias se espalharam tão rápido, a velocidade das notícias, as tragédias, as coisas ruins, elas se espalham bem mais rápido do que coisas boas. É ou não é verdade? O que mais te surpreende? Uma notícia boa ou uma tragédia? O que mais impacta, o que mais te surpreende é a notícia ruim. E o que mais o povo fala é coisas ruins, irmãos. A notícia ruim ela corre muito mais rápido do que algo bom. E por isso Deus diz que a gente tem que fazer conhecido os seus feitos, irmãos. Porque fazendo isso a gente vai confiar mais em Deus. Deus ele pede para a gente examinar as Escrituras, Ele pede para a gente ler a palavra, Ele pede para a gente se aprofundar, porque sendo assim, irmão, a gente vai ter mais fé, a gente vai confiar mais nele, a gente não vai olhar para as circunstâncias, a gente não vai se preocupar. Claro que a gente deve fazer a nossa parte, como eu reforço, mas quando a gente faz a nossa parte e a coisa não acontece da maneira que a gente imagina, mesmo assim Deus está conosco. Por exemplo, a questão da política. Se você está orando pelo seu país, se você está jejuando, se você está clamando a Deus e pedindo para que não venha ter eleitos ruins, desonestos, ladrões, se você está fazendo tudo que está ao teu alcance, e mesmo assim muitas vezes são eleitas pessoas que não condiz biblicamente, pode ter certeza que Deus vai te honrar independente da situação, independente de quem esteja no comando, Deus vai honrar. A pandemia foi um exemplo, irmãos. Deus supriu toda a necessidade, estava todo mundo, especialmente nessa igreja, irmãos. Eu falo daqui, estava todo mundo muitas vezes preocupado, e Deus supriu, Deus honrou a todos, irmãos. Deus não deixou nada faltar para ninguém. Deus, aleluia. Porque Deus ele se compromete com aqueles que são justos. Deus ele se compromete com aqueles que amam a Deus, aqueles que lutam para honrá-lo. Então, irmãos, lute para deixar a ansiedade, deixar a preocupação nos pés do Senhor. Eu já falei outras vezes, irmãos, mas como é bom, irmãos, quando a gente fala com alguém que é alguém que está alegre, que está confiante em Deus, que mesmo na prova ele está sorrindo, mesmo na luta ele está exaltando o nome de Deus. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e diz: mas você não está passando? Sim, estou passando, mas é só passageiro. Eu sei, Deus que eu tenho crido. Aquilo nos anima, aquilo nos fortalece também, irmãos. Esses dias estava lembrando com uma criança, não sei se era um repórter que estava entrevistando ele, uma criança americana, estava com câncer, 11 anos, se não me engano.
E o repórter, ou a pessoa que estava falando com ele, perguntou para ele: por que você ainda sorri? Por que você mesmo está passando? Você está com dor? Por que você ainda sorri? E ele falando alegre, falando das grandezas de Deus, falando que confiava em Deus, e falando que era tudo permissão do Senhor, que nada acontecia. E perguntou, se não me engano, por último: você ainda ama Deus? E ele disse: sim. E aquele repórter, aquela pessoa, não lembro se era repórter ou não, começou a chorar. Você vai ver também na África, irmãos, aquelas pessoas lá que não tem nada, que tem o mínimo do mínimo, e são alegres, e são fiéis a Deus, irmãos, muito mais que nós muitas vezes. Então, irmãos, te alegra, busque a Deus, busca honrar a Deus em toda a tua vida, irmãos. Deus disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão conta. O que tens preparado para quem será? E isso Deus nos pergunta, irmãos, o que nós temos preparado, para quem será? Como está a nossa vida, irmãos? Temos dependido do Senhor ou temos feito pela nossa força, nossa vontade? Como eu disse antes, irmãos, a gente não pode voltar atrás no passado e nem se antecipar no futuro. A gente pode e deve viver o hoje, irmãos. E Deus vai dizer na sua palavra, em Hebreus 4, no versículo, eu não me lembro mais, Deus vai dizer que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus, Ele fala conosco todas as vezes, todos os dias. E isso eu sei que nós vamos lutar contra a ansiedade. A ansiedade é um mal, irmãos. Um mal que atrapalha a vida espiritual do cristão. Mas como vencer a ansiedade, irmãos? Orando, buscando a Deus, fazendo conhecido os feitos dele, tendo esperança, mesmo no momento de dificuldade. Não quando alguém perguntar para a gente: como é que você está? Só luta. É isso, aquilo. A pessoa sai mais deprimida do que. Quem precisa saber das suas lutas, das suas provas é Deus. Ele que precisa saber. Quem vai te ajudar é Ele, irmãos. Porque muitas vezes você fala e alguém alcança, e alguém te ajuda, e muitas vezes quando isso acontece, o mérito não cai sobre Deus. Mas quando ninguém sabe, quando só Deus sabe, e o recurso vem, e a vitória chega, o mérito é do Senhor. O mérito é do Senhor. Então busque a Deus contra isso, irmãos. Não seja ansioso. Lembra das dificuldades que você já passou e Deus te abençoou. Faz conhecidos os feitos do Senhor. Como eu disse, irmãos, essa palavra serve muito para mim também. Porque nesse ano foi um ano onde praticamente tudo isso serviu para mim. E ainda está servindo. Deus tem nos feito confiar mais nele. Confiar nele, descansar nele e deixar de ser ansioso. Amém, igreja? Eu espero que Deus fale com cada um aquilo que eu não soube explicar. Às vezes, irmãos, eu não sei com cada um, mas comigo, na minha mente eu fico ensaiando o que eu vou falar, e vem tantos versículos, vem tantas palavras para falar, e chega aqui, parece que tudo que eu imaginava, tudo que eu pensava em falar é tão diferente. É mais um motivo para que Deus seja glorificado. Porque não é na nossa maneira, é na maneira que o Senhor quer. E eu tenho certeza que, ore a Deus, Deus vai te revelar aquilo que eu não sei explicar.
O Espírito Santo, da mesma maneira, convida ele para fazer parte da sua vida dia após dia. E lute, irmãos. Lute para não ser ansioso, para não estar ansioso, para confiar em Deus, para depender de Deus. Faça a sua parte, honre a Deus em todos os momentos. E algo que eu não falei também aqui, mas você sabe, é que Deus é misericordioso. A gente vai falar, se porventura a gente tem vivido na minha cidade, Senhor, até aqui eu estou ansioso. Mas a partir dessa noite, eu vou confiar em Ti. Te peço que o Senhor tire toda a ansiedade, para que eu venha descansar. E eu tenho certeza, Deus. Eu tenho certeza naquilo que você está buscando, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque Deus é fiel. E Deus é misericordioso, amém? Posso para a pastora. Aleluia. Grande palavra para nossos corações. O que está te deixando preocupado? Fale para o Senhor nessa noite. Vamos colocar de pé. A preocupação nos gera ansiedade. A preocupação nos dá insônia. A preocupação muitas vezes vem certas de inimigos sobre a nossa mente, para nós não confiar em Deus. Você lembra o versículo que eu li no início do culto? Que nós estamos debaixo das asas do Senhor. Quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, não tem preocupação, porque Ele está nos guardando. Ele que é o dono da nossa vida. Então eu quero que você neste momento comece a falar para o Senhor a tua preocupação. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu estou preocupado, ansioso por causa disso, por causa do meu casamento, por causa das minhas finanças, por causa do meu trabalho, por causa de alguma enfermidade. Fala para o Senhor a ansiedade. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e entregar para o Senhor a preocupação, a ansiedade que você está passando. Para declarar ao Senhor que você depende dEle, que você está debaixo das asas do Senhor. E como eu também falei, na minha oração, nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, não só falar, mas Ele ser o primeiro das nossas vidas. Eu quero te convidar a você a lançar diante do Senhor toda a ansiedade, todas as áreas. Declare ao Senhor essa ansiedade que está na minha vida, pode ser, não sei o que é, mas o Senhor Ele sabe. Diga para Ele, conte para o Senhor a ansiedade que você está passando, a preocupação que você está passando. E Ele vai te dar sabedoria, Ele vai dar providência, porque a partir de hoje você vai entregar para o Senhor. A partir de hoje